Na semana passada nós conversamos um pouco mais sobre a relação de Cristo com a água no livro de João. E no capítulo 4 nós vimos ali um encontro especial que Cristo tem com uma mulher no meio do deserto, num lugar onde ninguém estaria, num horário onde ninguém estaria, e conversando entre pessoas que nunca conversariam, e Jesus ali transforma a vida da mulher samaritana. E você também conhece essa história e entende que para que nós possamos ser transformados só existe uma condição: a condição de abrirmos o nosso coração e pedirmos a verdadeira água da vida, porque se isso acontecer, não importa onde você esteja, não importa a condição da sua vida, não importa quão longe você esteja de Deus, ainda assim, Jesus te alcança. E hoje, nós vamos continuar analisando a relação entre Cristo e a água, dentro do livro de João. E nós vamos pular apenas um capítulo hoje, da semana passada para essa, para que nós possamos aprender um pouquinho mais de lições a respeito de uma história que você tem escutado desde lá do jardim da infância. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia em textos diferentes, todas as vezes que eu leio esses textos, eu aprendo alguma lição a mais do que eu tinha aprendido da última vez. Essa é uma realidade que acontece quando você estuda a palavra de Deus. E o meu convite, que é o convite que é feito, acredito eu, todas as semanas aqui nessa igreja, é que você estude a palavra de Deus. Que você não se nutra da palavra de Deus apenas quando alguém sobe aqui para falar sobre ela, mas que você em sua casa estude a palavra de Deus. O convite é para que você abra a sua Bíblia agora, e nós vamos começar a leitura da palavra de Deus no capítulo 5 de João. Todas as vezes que nós lemos, nós podemos encontrar lições diferentes. Espero que as lições tiradas hoje possam te ajudar também nesse contexto de preparação e de transformação da sua vida. E com certeza de confiança no Deus que é o Deus do impossível. Capítulo 5, no livro de João, a partir do verso 1, nós lemos da seguinte forma: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Verso 4, existe um adendo a ser feito aqui. Perceba que esse verso está sobre colchetes, e quando qualquer texto bíblico ele se encontra sob colchetes, ele significa que não faz parte da escritura original, mas que foi um adendo colocado com o passar do tempo pelos escritores, pelos copistas da Bíblia com o passar do tempo, baseado nas crenças que existiam na época ou até na tradição oral da época. Então o verso 4, que está sob colchetes, diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era dia de sábado. Quantos aqui já tinham estudado, lido ou escutado essa história? Levanta a mão. Todo mundo, né? Sabe por quê? Porque, como eu já disse, essa história, da mesma forma que as outras que nós já falamos aqui, são histórias que nós lemos, escutamos, que nós estudamos desde o jardim da infância. E por vezes nós não ligamos essas histórias à nossa própria vida. Sabe por quê? Porque Jesus ali ele estava curando um homem que estava paralítico havia 38 anos. A pergunta que eu quero fazer para você hoje aqui, e se houver eu não vou ficar constrangido, mas existe alguém aqui hoje nessa comunidade que está paralítico há 38 anos?
Você sabe por que eu fiz essa pergunta? Obrigado. Eu perguntei, porque se houvesse, talvez, se você estivesse nessa condição, você poderia se colocar no lugar daquele paralítico. Só que como você não está nessa condição, é por esse motivo que você não se colocou naquela história até agora. É por esse motivo que talvez você não conseguiu tirar algumas lições dessa história, lições importantes que atingem todas as vidas cristãs no mundo todo, independente se você é paralítico ou não. Então, acompanhe comigo e vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais para vermos aonde essa história, mesmo não se tratando da mesma realidade que a nossa, aonde essa história pode tocar na nossa realidade e nos dias atuais. De começo, eu percebo que dos dois primeiros milagres que nós já conversamos aqui, da transformação da água em vinho, e o segundo milagre da transformação da vida da mulher samaritana, são situações cujas quais não era tão comum que Cristo estivesse presente. Me perdoem, gente, estou com uma pigarrinha aqui que está me incomodando, mas a água vai me ajudar. Não eram situações cujas quais eram normais que Cristo estivesse presente ali. Vamos para a primeira, era um casamento, Jesus tinha sido convidado para o casamento, mas eles estavam no meio do trabalho, então não era de se estranhar se eles estivessem ali em determinado momento do casamento e tivessem saído para ir embora. Porque eles estavam no meio do trabalho, eles param o seu trabalho para poderem ir para o casamento. Então não seria de se estranhar se eles tivessem saído um pouco mais cedo dessa festa. Mas não, eles estão ali até o momento em que a festa entra num momento crítico ali, de problema. No segundo momento, Cristo está passando por um lugar onde ele não passaria, no horário que ele não passaria. E ele entra em contato com uma pessoa que não era, em tese, socialmente possível que ele entrasse em contato. E agora, pela terceira vez, Cristo está num lugar que não era para ele estar. Sabe por quê? Que Cristo e os seus discípulos eram judeus. E se estava acontecendo a festa dos judeus naquele momento, era para que eles estivessem onde? No tanque lá, vendo os doentes, ou eles estivessem na festa? Aquele momento era o momento que eles estivessem na festa, até porque eles descem para Jerusalém, de acordo com o texto bíblico, não para ir curar ninguém, mas eles descem para Jerusalém por conta do quê? Por conta da festa. Então eu começo a perceber que todas as vezes que Jesus saía em sua caminhada, ele sempre tinha algum propósito de restauração. Seja uma vida mais simples, ou seja uma vida, uma caminhada que iria restaurar uma família inteira, mas Jesus sempre tinha propósitos nas suas caminhadas. Jesus não fazia milagres para atacar ninguém, mas ele também não se prendia às tradições. Jesus, ele não fazia milagres apenas para aparecer, mas ele andava, e onde ele andava, ele tinha propósito de transformação de vidas. O que nós, por vezes, poderíamos nos perguntar aqui é, por que Jesus, ele estava até o final do casamento? Por que Jesus estava lá naquele deserto da Samaria? Por que Jesus estava naquele lugar, em plena festa dos judeus? Queridos, desde o princípio, nós já enxergamos que Jesus sempre andava na contramão do mundo. Ele não fazia o que os líderes esperavam que ele fizesse. Da mesma forma que ele age com a mulher samaritana, indo onde ela estava, da mesma forma que ele fica um pouquinho mais no casamento, ele agora vem se encontrar com esse paralítico, exatamente no lugar onde ele estava, haviam 38 anos. O objetivo de Cristo era impactar positivamente a vida daqueles com quem ele se encontrava. O que me lembra de Lucas, no capítulo 19, se você se lembra bem, não é essa história que nós vamos tratar, mas apenas um lembrete, Lucas 19 está tratando de uma conversão especial que Cristo participa. Alguém lembra de quem é que Jesus converte em Lucas 19? Ninguém quer chutar? Valendo um prêmio que o Guilherme vai pagar? Ninguém? Não? Em Lucas 19, Jesus ele tem um encontro com Zaqueu.
E naquele encontro com Zaqueu, Jesus transforma a vida de Zaqueu, e isso é maravilhoso. Mas é interessante como Cristo não transforma apenas a vida, você percebe que a fala de Cristo não é uma fala de transformação da vida de Zaqueu apenas, mas Jesus chega no final do verso e ele dá a justificativa pela qual ele tinha nascido, e ele diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Você já esteve perdido em algum momento? Se você já esteve perdido em algum momento, ou se você se sente perdido nesse momento, então acredite que o Filho do Homem veio para te buscar. E se talvez você nunca se sentiu perdido, mas entende que pela circunstância do pecado ainda assim precisa de Cristo Jesus, e essa é a condição de todos nós que estamos aqui, entenda, Jesus veio a esse mundo para buscar aquele que estava perdido. Buscar e salvar todos os seres humanos. Voltando para a história. Nessa passagem que nós estamos lendo hoje, nós percebemos que Jesus era alguém superior. Jesus era superior a qualquer crença, a qualquer superstição que existia na época. Jesus era simples no entendimento, mas Jesus tinha autoridade, e Jesus curava, e Jesus andava com autoridade. Mas aí vem uma pergunta que pode vir à mente: por que Jesus vai num lugar onde tinha vários doentes, várias pessoas ali que precisavam de cura, e ele vai direto naquele homem e cura direto aquele homem? E essa pergunta dá base para algumas lições que eu gostaria de tirar hoje com vocês aqui. Eu pretendo ser bastante objetivo e tirar essas lições com vocês aqui. E a primeira delas, e que bate muito com a minha crença, eu vejo isso biblicamente, mas também bate muito com aquilo que eu acredito pessoalmente. Amigo, Jesus é soberano. Ele faz o que quer, na hora que quer, cura quem Ele quer, no lugar onde Ele quer. Só que nós somos tão cheios de nós mesmos que nós queremos achar justificação ou queremos achar explicação para as curas de Cristo. Eu poderia conversar com vocês aqui que estão, tem os nossos amigos que estão online, mas temos aqui amigos que estão presencialmente, e dos que estão presencialmente aqui eu poderia perguntar: quem aqui nessa congregação que tem talvez 50 anos de igreja aqui, que já frequenta a igreja há mais de 50 anos? Tem alguém aqui que já frequenta há mais de 50 anos essa igreja? O senhor, a senhora? Mas eu achava que vocês nem tinham 50 anos de idade. Ué. O senhor está com esse bigode pretinho ainda? Seu cabelo está mais preto que o meu? Só de igreja? Rapaz, o senhor está muito bem. Parabéns. Depois o senhor me passa a receita de como. O senhor está usando qual tinta no cabelo? Nenhuma? Então está complicado para o meu lado, então. Deixa eu dizer uma coisa. Em 56 anos, eu vou usá-lo aqui porque a gente já começou a conversa. Em 56 anos de convivência com essa igreja, o senhor já viu milagres acontecerem? Muitos milagres aconteceram. O senhor já recebeu milagres na sua vida também? Sabe por que eu perguntei para ele? Porque eu tinha certeza da resposta dele. Eu não tinha dúvidas que ele ia me dizer que já tinha visto os milagres acontecendo, que já tinha visto coisas maravilhosas acontecendo. Mas irmão, qual que é o seu nome mesmo? Jair. Irmão Jair, só me responde uma coisa: o senhor também já viu pessoas morrendo aqui durante esses 56 anos? Muitas pessoas já morreram. E algumas dessas pessoas a igreja chegou a orar por elas? Sim. E elas não foram curadas mesmo assim. Sabe, a minha pergunta para o irmão Jair ela se dá com base de que Cristo sabe do futuro desde o presente. Deus, Ele vê a vida não apenas como uma foto, como o ser humano vê. Sabe, você consegue ver momentos, você consegue ver flashes da vida, e Cristo, Deus vê a vida como num filme. Sabe aquela fita lá do povo mais antigo, né? Eu fui do tempo que para entregar a fita na locadora a gente precisava rebobinar o filme. E Deus, Ele tem talvez uma fita
daquela de VHS, e Deus ele consegue ir lá na frente no final do filme e voltar lá no começo do filme, rebobinar essa fita, e Deus conhece o fim desde o começo, e se talvez o milagre que você está esperando não aconteceu ainda, é porque Deus sabe o momento certo dele acontecer, e sabe se ele realmente vai acontecer. Querido, eu já tive a oportunidade de estar em ambas as situações, irmão Jair, ambas as situações. Sabe, eu já tive a oportunidade de estar ajoelhado orando por alguém que pouco tempo depois foi curado e pôde voltar à igreja para testemunhar da cura. Mas eu também tive a oportunidade de estar ajoelhado ao lado da minha mãe, e quando eu terminei a minha oração, os socorristas disseram assim que ela tinha partido. Sabe, queridos, nem sempre o milagre acontece do jeito que nós queremos e no tempo que nós queremos, mas Deus sabe o tempo que você está esperando. Jesus sabia quem era aquele homem, Jesus sabia o quanto ele estava sofrendo, e eu arrisco dizer, na minha opinião, que Jesus foi diretamente naquele homem, porque talvez ele era o mais sofredor dali, talvez era o que estava há mais tempo ali, e Jesus sabia disso. E por isso decidiu curá-lo, e não decidiu curar o resto. O mais bonito de tudo isso é que Jesus, ele decide quem ele quer curar, e quando Jesus toma a decisão de curá-lo, quando Jesus toma a decisão de transformar, Jesus vai até a pessoa. A segunda lição que eu tiro é que Deus sempre foi sensível ao sofrimento humano. Jesus sabia que em toda aquela festa judaica que estava acontecendo, tinha uma pessoa que já tinha perdido a esperança, tinha uma pessoa que já tinha perdido a fé, e Jesus então ele vai até aquele homem com o objetivo de renovar a fé daquele homem, mas não somente daquele homem, renovar a fé de todas as pessoas que estavam naquele tanque, porque aqueles que não foram curados, pelo menos tiveram a sua fé renovada, porque viram que a cura era possível. Porque Jesus naquele momento, ele não derruba aquele homem na água daquele tanque, atendendo à regra das crenças que eles tinham naquele momento, mas Jesus se faz água da vida, e Jesus então cura aquele homem como água da vida. Ele se mostra mais poderoso do que a crença do povo, ele se torna superior em autoridade do que uma superstição. Jesus, ele continuava e ele continua até hoje sendo sensível às dificuldades que você enfrenta. Por mais que você esteja esquecido pela sua família, por mais que você esteja esquecido pelos seus amigos, Deus jamais esquece de você. Jesus enxerga a sua aflição. Jesus vem até você. A terceira lição que eu tiro é algo que eu já citei, mas que nós apenas colocamos aqui como mais uma das lições. Não existe limite para o operar de Deus. E eu diria para você que o operar de Deus, o trabalhar de Deus é lindo. O trabalhar de Deus é maravilhoso, não existe limitação, porque aquele homem tinha 38 anos que estava na beira daquele tanque, mas ninguém sabe exatamente quantos anos de vida ele tinha. Se ele tinha 50, se ele tinha 60 anos, há quanto tempo, com qual idade que a família dele tinha abandonado ele ali? Nós sabemos que aquele homem tinha 38 anos esperando no tanque, mas ninguém sabe quanto tempo aquele homem estava esperando a cura. Eu quero te dizer, que Deus não esquece de você, independente do tempo que você possa estar sofrendo. Deus trabalha no tempo dele, e alguns que esperam no Senhor, esperam por semanas, outros esperam por anos, outros décadas. Sabe, eu poderia nesse momento contar uma história rápida para vocês. Confesso que eu não preparei isso, mas que veio à minha mente agora. Eu
advém de uma família que não tem bases adventistas. Os meus pais foram adventistas na adolescência, conheceram a igreja na adolescência, e N circunstâncias que não cabe nesse momento, acabaram afastando-se da fé. E aí, algum tempo depois, já era eu e minha irmã nascidos, meus pais já casados, e aí então minha mãe um dia olha para nós e toma a decisão de voltar para os caminhos de Deus. Ali, minha mãe volta, eu sou apresentado para Jesus, a minha irmã também. Um tempo depois, em 2001, eu seria batizado, a minha irmã em 2003, se eu não me engano. E a vida, ela vai fluindo dentro da igreja. Com 15 anos, eu nem tinha idade ainda, mas a igreja falou assim, vamos colocar esse menino aqui para ser diretor dos jovens, e a mãe dele para ser conselheira. E Deus foi criando caminhos para que me firmasse a minha mãe, firmasse a minha irmã. Mas você percebe que eu ainda não tinha citado meu pai. O meu pai, por conta do trabalho e por conta das seguranças, das pseudo-seguranças da vida, ele não tinha coragem ainda de deixar o trabalho, de voltar para a igreja. Sabe, para resumir essa história, eu me lembro como se fosse ontem, que nós oramos pelo meu pai mais de 20 anos. Firmes na igreja, firmados na palavra, sem dificuldades de entender que o caminho era aquele mesmo, mas nós oramos pelo meu pai mais de 20 anos. Deus sabia que aquele milagre era necessário mais para a vida do meu pai do que para a nossa vida, porque na nossa vida nós já estávamos em tese nos caminhos, mas o meu pai não. O meu pai estava fazendo de tudo para tratar bem a família, mas ele ainda não estava andando nos caminhos, e apesar de saber dos caminhos. Meu pai já leu a Bíblia mais vezes do que eu. Eu quero dizer para você que nós oramos e nunca cessamos de orar. E em meio, talvez, a crises familiares que acontecem em toda a casa, eu me lembro da minha mãe, em alguns momentos, com vontade até de desistir. A minha mãe falava assim, nós precisamos continuar orando. Eu me lembro que em alguns momentos, nós ainda não tínhamos conseguido essa conversão no coração do meu pai, mas nós tínhamos a certeza absoluta que aquilo ia acontecer, mas que nós não podíamos forçar. Eu me lembro o dia que um irmão da igreja veio no meu pai e falou assim, não, fica tranquilo, uma hora dessa o pessoal lá da empresa vai te aposentar ou vai te demitir, aí você toma a decisão. E a gente ficou com uma raiva daquele irmão, porque a gente queria que o pai tomasse a decisão antes. O meu pai, ele tomou a decisão. Amém? Poxa, irmãos, amém? Eu amém, mais fervoroso. Meu pai tomou a decisão, mas sabe como foi o milagre? E milagre de Deus é completo. Sabe como foi o milagre de Deus? Meu pai tomou a decisão, acordou pela manhã e disse para minha mãe assim, eu vou procurar o pastor tal e eu quero ser batizado. Ah, mas como é que vai ficar teu trabalho? Está tudo certo? Está tudo certo? Não, está tudo certo, eu já estou decidido. Então tá bom, apoio total. Minha mãe não queria saber se ia ter o que comer na semana seguinte, ela só ficou feliz porque meu pai tomou a decisão. Na mesma semana, meu pai foi chamado pela empresa para fazer alguns exames da empresa. E naquela semana que foi chamado para fazer alguns exames da empresa, a empresa então chegou à conclusão que meu pai estava com 2 problemas de saúde, um problema no ombro e um problema nos ouvidos. E aí então a empresa falou assim, a gente vai precisar te afastar do trabalho durante um tempo. E com isso meu pai ficou 2 anos afastado do trabalho, ganhando. E depois, quando 2 anos já de conversão, ficou muito mais fácil, né? Na semana seguinte o pai já conversou com o pastor já para ser batizado. Aí com 2 anos depois de conversão, quando a empresa chamou ele de volta, ficou muito mais fácil dele falar assim, não, eu não quero mais. Sabe, Deus sabe a necessidade que você tem.
Só que o milagre de Deus, ele não depende do quanto você pede necessariamente. Deus precisa que você peça, que você demonstre a sua necessidade, mas não depende, a resposta de Deus, o tempo de Deus, não depende necessariamente de quantas vezes você ora, mas depende de ser incessante. O livro Eventos Finais diz, eu vou traduzir em palavras aqui bem abrasileiradas. O livro Eventos Finais diz assim, Deus quer que você seja chato em pedir a presença do Espírito Santo na sua vida. Queridos, aquele homem estava há 38 anos esperando que alguém fosse e ajudasse ele, empurrasse ele para dentro do tanque. Mas em 38 anos, ele estava quase desistindo, mas ele não desistiu, porque ele ainda estava ali. O que eu quero deixar como lição é que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. A quarta lição é que Deus espera que nós expressemos também a nossa vontade, a vontade de recebermos o milagre. E aí Jesus chega naquele homem e pergunta, o que você quer? Você quer ser curado? O meu pai não foi afastado da empresa antes de tomar a decisão de que iria pedir a conta da empresa. Você conseguiu fazer essa relação? Meu pai foi chamado para fazer exames da empresa pós-decisão. E pós-decisão, Deus deu mais 2 anos de salário para o meu pai. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que às vezes, nós temos uma tendência como seres humanos de reclamar muito, mas de conversar muito pouco com Deus. De conversar muito pouco. Sabe, a palavra de Deus é como se fosse a voz de Deus falando conosco. E nós precisaríamos estar soltando mais a nossa voz para estarmos falando com Deus. Só que às vezes nós nos cansamos, talvez. Eu quero dizer para você que não é cansativo para Deus escutar a sua mesma oração durante 20 anos seguidos. Deus está tranquilo com isso. Ele conversou comigo agora há pouco e falou que você pode continuar pedindo. Sabe, muitas vezes nós achamos que nós não somos dignos e realmente não somos, mas achamos que nós não podemos repetir os nossos pedidos. Eu já pedi uma vez, eu não quero incomodar Deus com esse assunto. Queridos, Jesus chega naquele lugar sabendo exatamente o que ele foi fazer lá, mas quando ele chega, a primeira coisa que ele faz uma pergunta: amigo, o que você quer? E vamos e convenhamos, era bem óbvio o que aquele homem queria. Às vezes, Deus está esperando apenas você fazer a sua parte. Às vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus, dizer um sim, e por vezes até dar um passo a mais, e Deus vai realizar o que precisa ser realizado na sua vida. Quinta lição: em certas situações, Jesus é a última e a única esperança. Quando Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? A resposta daquele homem não foi, sim, eu quero. A resposta dele foi, eu estou há 38 anos aqui, tentando descer na hora que a água agita-se, mas ninguém me ajuda a descer. Deixa eu traduzir isso. Pode ser que faça 56 anos que você faz parte de uma mesma comunidade, da qual nós temos orgulho de chamar de família, mas quando realmente a gente precisa, às vezes até a família falha com a gente. Pastor, está falando isso para eu ficar chateado com os meus irmãos aqui? De maneira nenhuma, é só para você entender que você está no meio de gente, você está no meio de seres humanos, pessoas que na maioria das vezes vão olhar mais para as suas necessidades pessoais do que para as necessidades alheias. E nesse contexto de seres humanos que olham mais para si do que para o próximo, nós precisamos verdadeiramente depender única e exclusivamente de Deus.
Pastor, mas você está dizendo nesse momento então que nós como irmãos não podemos contar uns com os outros? Queridos, não tirem palavras erradas da minha boca. A igreja, ela tem como objetivo união, unidade de pensamento e de propósito. A igreja, ela tem como objetivo primário ajuda mútua e vivenciar aqui verdadeiramente a realidade de comunidade. Eu me lembro nas aulas do professor Wilson Paroski na faculdade, que ele dizia assim: a igreja perfeita foi a igreja de Atos 2, quando os irmãos eles não estavam preocupados com o que eles iam comer, eles vendiam tudo, eles davam o que eles tinham, mas eles estavam preocupados que a comunidade fosse atendida. E com certeza, irmãos, seria essa, o sonho de Deus seria esse. Mas com o passar do tempo, a nossa mente ela foi ficando embotada com relação ao que os outros precisam, e nós hoje, infelizmente, nos preocupamos apenas conosco. E nesse contexto, nós podemos nos colocar um pouquinho no lugar daquele homem. Talvez tem uma semana que você, ou 2 semanas, que você não veio mais aqui à igreja. Agora eu falo mais especificamente com o pessoal que está online. Talvez tenha 1, 2 ou mais semanas que você não está vindo à igreja. E talvez na sua mente você está pensando assim: ninguém da igreja sentiu minha falta ainda, eu não vou mais naquela igreja, porque ninguém lá me procurou, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém fez um telefonema, ninguém me mandou ou pelo menos um feliz sábado. E deixa eu te dizer, meu irmão, olha bem para mim nesse momento, existe um Deus que se preocupa com você, sabe onde você está, e Ele não está necessariamente agora, nesse momento, preocupado com o que está acontecendo aqui, mas está preocupado com você, e independente do que está passando na sua vida, esse Deus está com você agora, e Ele está disposto a te buscar onde você está disposto a te curar onde você está disposto a curar a ferida que você tem. Por esse motivo, não se apegue apenas aos sentimentos humanos, não se apegue a pessoas que podem errar com você, mas se apegue ao Deus, que é o Deus do impossível, te busca onde você está, e esse Deus não desiste de você. Meus queridos, pessoas podem falhar conosco, não é esse o plano, mas podem falhar. Deus não falha. Deus não falha. Deus não te decepciona. Pode até demorar, mas Ele resolve. 6ª lição: existem 3 maneiras de Jesus operar um milagre. A primeira, Ele vai até a pessoa. A segunda, a pessoa vai até Ele. Na terceira forma, alguém leva essa pessoa para Jesus. Nós vimos esses 3 possíveis milagres acontecendo na palavra de Deus. E nesse caso aqui, Jesus ele vai até a pessoa. É lindo de ver Deus operando na vida daquele que precisa. E eu quero te dizer, se você tem forças para ir a Jesus, vai a Jesus, que Ele vai te atender. Mas se você não tem forças para ir a Jesus, se agarre nos seus amigos que estão indo e você vai conseguir chegar até Ele. Mas se ainda assim ninguém te agarrou no meio do caminho, ninguém pegou na sua mão no meio do caminho e você está sozinho, tenha tranquilidade de saber que se você falar sim, Jesus ele vai onde você está. Eu sei que eu falei várias vezes sobre isso, sobre Jesus ir onde você está. Mas aqui eu não sei se você percebeu que durante essa série eu tenho falado muito sobre Jesus sair de onde Ele está e sair de uma zona de conforto e ir até uma zona de desconforto para te atender. É porque por muitas vezes nós achamos que estando dentro da igreja, uns acham que estando dentro da igreja nós somos mais atendidos que os outros. E outros acham que por estarmos dentro da igreja, os outros de fora merecem mais do que nós. Eu só quero dizer o seguinte: Jesus te ama agora, onde você está, independente do que esteja acontecendo. Ele sabe o que nós passamos e Ele é o único que nos entende. A última lição que nós tiramos nesta noite é que todo milagre de Deus, todo milagre de Jesus em sua vida, Ele aponta a sua vida para uma nova direção. Jesus fala com aquele homem, e no momento em que o homem expressa ali a sua tristeza por estar há tanto tempo sofrendo com aquela doença, tanto tempo sem conseguir uma ajuda, Jesus então responde rápido e direto, e diz assim: amigo, toma a tua cama
e anda. Toma a tua cama e vai. Jesus estava dizendo, agora que você me conheceu, é hora de você tomar novos horizontes para a sua vida, é hora de um novo caminho, é hora de uma nova vida. Pega os seus pertences e vá, nada mais pode pará-lo nesse caminho. Queridos, quando Jesus faz o impossível nas nossas vidas, Jesus sempre transforma em um novo tempo. Jesus sempre transforma numa rota diferente. E Jesus olha para você e diz assim: pegue as suas coisas, saia, vá e conte para todo mundo o que é que foi feito por você. Hoje, nós podemos entender que a história do paralítico de Betesda, ela tem muita ligação com a nossa história. Pode ser que o seu problema não esteja durando 38 anos. Pode ser que o seu problema não seja uma paralisia. Mas tenha certeza que Jesus conhece o seu coração e conhece a sua mente. Ele sabe os maiores desejos que você tem, Ele sabe as maiores ambições do seu coração. É óbvio que Jesus espera que a sua maior ambição seja estar ao lado dele, seja o céu. Mas Ele sabe o que você precisa nesse momento. Jesus sabia o que a minha família precisava. E no momento certo, Jesus foi e buscou o meu pai. Eu louvo a Deus porque o meu pai, ele continua nos caminhos de Jesus até os dias atuais, trazendo pessoas para Jesus, tentando com as falhas do ser humano ser alguém diferente agora, alguém que serve um Deus vivo. Sabe o que é mais interessante dessa história? Depois da conversão do meu pai, a minha família viveu um período de cerca de 5 anos, em que tudo andou maravilhosamente bem. Deus deu período suficiente para que nós pudéssemos ver o meu pai atuando na igreja, e eu vi então meu pai pregando na igreja. Deus deu tempo suficiente para que a minha mãe pudesse curtir a vida depois de 30 anos de casado, 20 e poucos anos de casado, pudesse curtir a vida ao lado de um marido também crente e convertido. 5 anos para que minha mãe pudesse pegar na mão do meu pai e ir para a igreja juntos. E eu me lembro no dia do sepultamento da minha mãe, quando meu pai falou as seguintes palavras: filho, os últimos anos foram os melhores anos da minha vida, quando eu estava caminhando no mesmo caminho que a sua mãe. Deus deu o gostinho de termos hoje meu pai junto conosco, e o milagre aconteceu, mas também deu a oportunidade da minha mãe poder aproveitar esse milagre, mesmo que por pouco tempo. Eu quero te dizer que Deus sabe o tempo certo de cada coisa, e que Deus está buscando você onde você está agora, para que Ele possa atender a sua necessidade de acordo com a sabedoria dEle e o conhecimento que Ele tem da história desde o começo até o fim dela. Deus, Ele quer o seu bem. Jeremias 29 diz que Deus faz planos bons para nós, não planos maus, mas que nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. A conclusão que eu tiro de tudo isso é que esse homem, o homem da água, quer estar mais perto de você. É por isso que ele vai ao seu encontro onde quer que você esteja. Não importa se você está machucado, se você não consegue ir até Ele, Jesus, Ele vai até você. Isso porque Jesus se importa com você. Isso porque Jesus quer te ver bem. Isso porque Ele quer você bem pertinho dEle. Deixe Jesus
te mostrar que você não precisa ficar correndo atrás de superstições, que você não precisa ficar correndo atrás de um monte de coisa para ser feliz, que você só precisa pedir para Ele fazer parte da sua vida. E o milagre que você precisa, no momento certo, na sabedoria dEle, Ele vai realizar. Eu gostaria de saber quantos nesta noite querem se aproximar de Cristo. E ao se aproximar de Cristo, pedir para que Jesus gerencie os milagres necessários na minha vida. Que não sejam apenas as minhas vontades, mas que Jesus gerencie e que Ele faça o que é necessário. Quantos aqui gostariam de chamar Jesus para fazer parte? Se coloquem em pé. Vamos fazer isso em forma de oração nesse momento. Querido Jesus, é tão lindo podermos olhar para a Tua palavra e verificarmos, Senhor, quão fantásticos foram os Teus milagres, como foi a Tua ação na vida das pessoas, como o Senhor transformou aquele casamento, como transformou o Senhor a vida daquela mulher samaritana, e como transformou a vida de um homem que já mais velho, Senhor, pôde ter sua vida restaurada, sua saúde restaurada. Senhor Jesus, nós ficamos maravilhados com tudo isso e às vezes ficamos pensando que nós também queremos milagres assim. Mas talvez na nossa ansiedade, nessa vida humana que quer ver tudo para ontem, nós não temos paciência de esperar o seu tempo e por vezes, Senhor, nós acabamos até desistindo dos planos de Deus para nós, porque acabamos tendo um pouco de pressa demais. Eu suplico, Senhor Jesus, que primeira coisa de tudo que eu te peço aqui é que nos dê mais paciência, nos dê sabedoria e resiliência para enfrentarmos as dificuldades da vida sem reclamar tanto. Mas também, Senhor, para como no exemplo desse homem, podemos esperar, se for o caso de 38 anos, que nós possamos esperar, Senhor, 38, 50, até o fim da vida. Se for da sua vontade, que o milagre aconteça, mas se não for da sua vontade, Senhor, que nós possamos entender e aceitar a sua vontade para a nossa vida. Mas o maior pedido dessa noite é que se aproxime de nós. Porque nesse momento, alguns dos que estão aqui conosco, os que estão assistindo, Senhor, pela internet, estão tão fracos que não conseguem se aproximar de Ti. Estão tão machucados pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias da igreja, que talvez não conseguem mais se aproximar de Ti. E eu te suplico, Senhor Jesus, faz o milagre preciso. E o primeiro milagre é se aproximar de nós, Senhor. Transforma a nossa vida. Cuida de cada detalhe. Faz a Tua vontade. Abençoa a nossa semana, Senhor, os planos que temos, os nossos projetos, a nossa família, esta igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor.